Cinema. Olha, falando em cinema, eu vou começar hoje aqui meu comentário falando sobre o Oscar, né, já parabenizando o nosso país, mas trazendo também um ponto crítico sobre alguns comentários, principalmente o Kleber Mendonça Filho, né, que ao ser indagado por uma repórter, onde perguntou como ele via esse momento aqui do nosso país, recebendo essas vitórias do Globo de Ouro, falando apenas do momento, e aí ele foi direto entrando para uma ala política, inclusive falou o Oscar, isso mesmo, o Oscar, vitórias do Globo de Ouro. O Globo de Ouro. Olha, e o que ele falou? Veio falar, e meu caro Ian Braga, sobre a política direcionada praticamente a um ex-presidente preso, doente, e foi voltar na política lá do passado, 2022, onde não foi cogitado nenhuma pergunta sobre o assunto. Citou a prisão de Bolsonaro, e vou trazer já o que ele disse aqui, olha, esse caso, agora o ex-presidente Bolsonaro está preso, ele foi irresponsável de forma épica, por não liberar o Brasil. Acredito que os filmes e cinemas podem ser forma de expressar o luto de tempos em tempos que a sociedade na qual vivemos passa, comentou ele, começando a falar inglês. Eu me ative a esse ponto e não vi o porquê de um momento importante, nessas vitórias do Globo de Ouro, em relatar o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, trazendo um comentário de uma política passada e sem falar em um geral. Porque se queria falar de política, teria de ser no momento de falar de política. E não estava em um programa político, mas, como a gente vê a polarização no nosso país, até no momento desse, de Globo de Ouro, de honras para o nosso país, até o nome do ex-presidente está sendo colocado. É um nome doce, né? Até nesse momento sendo colocado, mesmo em tom de críticas. Mas, passando para o segundo ponto. Vimos no Fantástico uma matéria, eu estava assistindo, da justiça do nosso país. E fiquei imaginando como que funciona esse sistema, meu caro Jarismar Pereira, quando a gente vê que não há prova suficiente para condenar alguém. Esse caso investigado lá no Pará, reacendendo aí um sentimento perigoso para qualquer democracia. A desconfiança na justiça. Sabe-se que lá é um caso isolado. Quando vimos envolvidos delegados, promotores, juízes estão sendo acusados, advogados também, figuras que deveriam garantir a legalidade, imparcialidade e proteção para o cidadão. E aí a gente vê aparecendo associados à corrupção, extorsão, manipulação de processos. O dano vai muito além do crime em si. Atinge a credibilidade das instituições. É inevitável que a sociedade passe a se perguntar o que existe por trás de decisões que libertam criminosos do trânsito, criminosos da política. A gente vê processo sendo arquivado, casos graves simplesmente desaparecem. Embora seja correto afirmar que se tratam aí de episódios isolados. Também é verdade que não são inéditos, né? No Brasil a gente já viu casos como esse acontecer. E por isso investigações rigorosas e transparentes, com punições exemplares, são necessárias em casos como esse. Não apenas para responsabilizar os envolvidos, mas para reafirmar que a justiça não pode ser capturada por interesses pessoais. Sem isso, quem paga a conta
é a vítima. E no fim das contas também toda uma sociedade. Boa tarde.